Olá, tudo bom? Você sabia que os nossos músculos podem ser um dos grandes destinos de glicose do nosso organismo e que fortalecer a musculatura das pernas pode ajudar você a controlar a glicose e até mesmo a controlar o diabetes tipo 2? É muito importante que a gente saiba isso. Eu vou te falar quais são esses dois músculos da perna, que quando a gente consegue fazer um trabalho de fortalecimento, ajudam muito no controle do açúcar do sangue. Você vai amar esse vídeo, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você faz algum tipo de exercício físico no dia a dia e se você faz esse exercício físico pensando mais na estética, pensando na saúde, pensando nessa parte mais funcional de conseguir continuar cumprindo as suas atividades do dia a dia, se você faz para a mente, né, para o bem-estar, ou se você não faz, se atualmente você é uma pessoa sedentária. Escreve para mim aqui embaixo nos comentários e me fala quantos anos você tem, eu vou adorar ver o seu comentário. Aproveita se você puder e deixa a curtida no vídeo, isso me ajuda muito aqui no canal e mostra para o YouTube que você apoia, que você confia no meu conteúdo e isso acaba sendo super importante para mim. Existem dois músculos da nossa perna que podem ajudar bastante no controle da glicose quando a gente trabalha eles da maneira correta e muitas pessoas não sabem desse benefício fantástico que existe. Vamos falar sobre isso aqui agora. Normalmente quando a gente pensa em controlar o açúcar do sangue, 90% das pessoas pensa mesmo em dieta e medicação, né? E claro que essas duas coisas vão ajudar bastante você no controle do açúcar do sangue, mas o que poucas pessoas sabem mesmo é que o músculo é um dos principais destinos da glicose no nosso organismo. Depois que a gente come, até 80% da glicose que entra na corrente sanguínea pode ir para as nossas células musculares, se elas estiverem ativas e se elas forem células saudáveis. Por isso que pessoas com mais massa muscular têm mais capacidade, de regular melhor o açúcar do sangue e evita ter muitas oscilações de glicemia. E o ao contrário também acontece, claro, né? Quanto mais massa muscular a gente perde, principalmente nas pernas, maior é o risco de você ter mais dificuldade no controle do açúcar do sangue. Existe um músculo especificamente que protege muito a gente contra a resistência à insulina, que é o quadríceps, que é aquele músculo grande que fica na frente da nossa coxa. Então, ele é um dos maiores músculos que a gente tem no nosso corpo e a ciência já mostrou que existe uma relação direta entre o tamanho do quadríceps e o controle da glicemia. Isso está cientificamente comprovado e teve até um estudo publicado na American Journal of Medicine que analisou mais de 13 mil pessoas e concluiu que quanto menor a massa muscular, maior a resistência à insulina e o risco de diabetes tipo 2. Na prática, isso significa que quadríceps fraco, atrofiado, quando você tem diminuição da massa muscular da sua perna, pode dificultar o metabolismo da glicose, enquanto quando a gente tem as pernas mais hipertrofiadas, ou pelo menos quando a gente consegue manter a nossa massa muscular das pernas durante o nosso envelhecimento, a gente consegue manter o nosso metabolismo de glicose funcionando bem, consegue manter a sensibilização da nossa insulina, o que ajuda no correto controle da glicemia. O exercício pode te ajudar mesmo que você não perca peso, porque durante o exercício físico, a gente acaba tendo uma captação da glicose que está excedente na corrente sanguínea sem necessidade da insulina. Então, os músculos ficam mais ávidos por glicose, né? Porque eles precisam dessa energia durante o exercício físico, captam mais glicose e diminuem a quantidade de açúcar do sangue. Então, durante essa contração muscular, o corpo ativa esses transformadores, transportadores que são chamados de GLUT4, que puxam a glicose do sangue para dentro dessas células de forma independente da insulina, então ajuda muito no controle do açúcar do sangue. Tem um outro músculo que é muito interessante para o nosso metabolismo de glicose, que é o sóleo, que está localizado na panturrilha e é um músculo especificamente muito interessante para controlar o açúcar do sangue, porque ele tem prioritariamente fibras do tipo 1 que são resistentes e que usam glicose e gordura de forma contínua mesmo quando a gente está em repouso. E a gente sabe que quando a gente utiliza esse músculo da panturrilha de forma irregular, a queima de glicose e gordura pode aumentar muitas vezes, favorecendo o controle de açúcar do sangue. Esse músculo também é muito importante para a nossa circulação sanguínea. A gente até brinca falando que a panturrilha é o nosso segundo coração, que é muito importante para evitar o acúmulo de sangue nos membros inferiores, o inchaço da perna. Eu tenho um vídeo falando mais sobre isso,
Mas agora a gente também sabe, né, que ele é super importante para melhorar o açúcar do sangue, para melhorar o metabolismo. Então, trabalhar a panturrilha, trabalhar a musculatura da perna é super importante para essa questão metabólica como um todo. Então, claro que você pode fazer exercícios na academia direcionados e o ideal é que você, de fato, tenha um acompanhamento de um profissional de educação física, mas saiba que para trabalhar os músculos da perna, você pode fazer os exercícios com o peso do próprio corpo, sem necessariamente pegar peso, fazer caneleira, uso de caneleira, anilha, barra, nada disso. O próprio agachamento com o peso do próprio corpo pode te ajudar a aumentar a quantidade de fibras musculares, e, enfim, de estímulo para o quadríceps e para o sóleo. Sentar e levantar da cadeira em casa repetidas vezes pode te ajudar. É uma forma de agachamento mais facilitada, principalmente se você já tem mais idade, tem mais insegurança de fazer o agachamento. A elevação dos calcanhares ou ficar na ponta do pé também pode te ajudar bastante a trabalhar mais a panturrilha. Baixar um pouco na parede, tentar sentar na parede, né? Tem gente que até pega aquelas bolas de pilates, coloca na parede, apoiando para dar uma estabilizada na lombar e faz o agachamento ali para conseguir não forçar muito a coluna e trabalhar essa musculatura toda. E subir e descer escadas, principalmente se você conseguir fazer isso na ponta do pé, né? Para quem já é mais avançado, ajuda a trabalhar a musculatura do quadríceps, do sólio, da panturrilha e pode ajudar bastante a controlar o açúcar do sangue. O ideal é você começar com 10, 15 minutos diários e progredindo aos pouquinhos. E claro, desde que você tenha a liberação médica. E claro que o principal é que você sempre tenha um acompanhamento de um profissional de educação física. Eu tô falando aqui de alguns exercícios que você pode acrescentar de forma intuitiva no seu dia a dia, mas para ter melhores resultados, o ideal é que você sempre tenha uma prescrição individualizada. Além desses exercícios direcionados, vale a pena relembrar que a gente tem que ser o menos sedentário, o menos passivo possível no nosso dia a dia. Então, se manter ativo também vai te ajudar a controlar o açúcar do sangue. Como eu te falei, subir e descer escadas, caminhar mais, tentar fazer mais exercícios dentro de casa, vai fazer se manter mais ativo, né? Uma vida mais ativa vai fazer com que você gaste glicose sem perceber. A alimentação também está muito relacionada, como eu falei no começo do vídeo, então ter uma boa alimentação é fundamental para controlar o açúcar do sangue. Eu tenho muitos vídeos aqui para te ajudar. E, obviamente, se você já faz uso de medicação, nunca pare de usar por conta própria, porque isso pode ser perigoso para você. Me conta aí se você percebe que depois de caminhar, de fazer um agachamento, de fazer algum exercício para a perna, o seu controle da glicose fica favorecido, como é que isso funciona para você? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!